Bora, rapaziada, drenagem superficial, resolvendo alguns exercícios, lembrando das nossas estruturas de drenagem de rodovias, estamos na drenagem superficial. Bom, a drenagem superficial de uma rodovia tem como objetivo interceptar e captar, conduzindo ao deságue seguro, as águas provenientes de suas áreas adjacentes e aquelas que se precipitarem sobre o corpo estradal, resguardando a segurança e estabilidade. Apresenta um dispositivo de drenagem superficial. O que? PV é lá drenagem pluvial, colchão drenante não é, dreno lateral, sarjeta de aterro. Bueiro de grota não é, bueiro de grade poderia ser, mas aqui a única opção, sarjeta de aterro. Tá aqui, ó, sarjeta de aterro, lembrando, valeta de proteção de aterro, aqui valeta de proteção de corte, aqui sarjeta de corte e aqui o que a gente chama de drenagem das banquetas, né? Como a gente viu na aula, aqui ele está chamando de sarjeta de pé de corte, mas como a gente viu na aula teórica, deixa eu ver aqui, ó, no escalonamento, a gente tem a nossa sarjeta de banqueta. Em alguns casos, chamado de valeta de banqueta. Por quê? Porque aqui tem a função de valeta, protegendo o aterro, mas tem a função de sarjeta, drenando a água do talude de cima. Então ficou... A literatura vai chamar, o DENIT vai chamar de sarjeta, mas nós podemos ver alguns casos chamando isso daqui de valeta. Por quê? Tem a função de sarjeta, praticamente, de coletar a água que desce do talude, igual tem a sarjeta. Tem a função de valeta também, que seria protegendo, né, a valeta de banqueta, protegendo o restante do meu talude. Tá ok? Seguindo, em terrenos montanhosos, geralmente são necessários muitos cortes e aterros para adequar o grade da rodovia aos critérios geométricos de projeto, o que faz da implantação de dispositivos de drenagem imprescindível, pois esses elementos interceptam os deflúvios, evitando que a saturação excessiva do solo e processos erosivos se desenvolvam e gerem instabilidade de taludes. Com relação a esse assunto, assinale a opção correta. A sarjeta em forma trapezoidal ou retangular são previstas nas cristas de corte. Sarjeta é na base do corte. Crista do corte é valeta. Se indicado em projeto de sarjetas e valetas de revestimento vegetal, a regularização da superfície de assentamento deve ser executada com um equipamento mecânico para evitar erros na geometria. Aqui, na hora que a gente está falando de assentamento, regularização, preferencialmente de forma manual. Os deflúvios captados pela sarjeta de corte podem ser lançados diretamente em bueiros de grota. Não. Aqui a gente vai ser lançado em caixa coletora e depois bueiro de grade. Para a captação e condução de águas pluviais em tabuleiros de ponte, é recomendável o uso de calhas, preferencialmente em situações calhas em pontes, não. A gente tem ali em pontes geralmente os drenos verticais, né, para pontes. Uma das finalidades da valeta de proteção do aterro é conduzir com segurança as águas provenientes das sarjetas e valetas de corte até o dispositivo de transposição de Stallweg. Beleza, aqui nós estamos falando de uma região de valeta de proteção do aterro, então é lá embaixo, evita que aquela água, a montante, chegue destruindo o pé do aterro, mas também pega a água da parte de cima do corte, da valeta, da sarjeta, que vai descer, achar uma caixa coletora, atravessar por um bueiro de grade, depois descer por uma descida, e ali essa água vai conduzir, essa valeta lá embaixo, vai levar até um Stallweg, até um dispositivo de transposição de Stallweg. Por isso aqui, correto. As sarjetas de forma trapezoidal ou retangular são previstas nas cristas de corte. Opa, aqui é valeta, desceu o talude, aqui sarjeta, plataforma, sarjeta de aterro e aqui valeta de proteção de aterro. Então aqui nós temos o pavimento. Portanto, forma retangular prevista na crista do corte. Crista aqui é valeta e não sarjeta, por isso errado. Para evitar processos erosivos decorrentes da inclinação, de erros na inclinação, é recomendável que a regularização da superfície de assentamento das sarjetas com revestimento vegetal seja executada por operações mecânicas em vez de manuais. Não, a gente prevê, na verdade, o manual do DENIT prevê manualmente, mas
especificação de serviço 18 de 2023, ela fala que posso associar operações manuais e mecânicas no preparo e regularização de superfície. De qualquer forma, fala que deve ser executado de forma mecânica, errado, errado. O bueiro de grade são dispositivos destinados a conduzir para locais de deságue seguro as águas captadas pelas caixas coletoras. Para o dimensionamento hidráulico dos bueiros de grade, recomenda-se a descarga de projetos seja obtida pela soma das descargas de obras de drenagens superficial afluentes às caixas coletoras, ou pelo levantamento da bacia contribuinte para o bueiro de grade. É isso. Ou a água vem das estruturas de drenagem, ou vem de uma própria região, né, de uma própria bacia. Então aqui já está de cara correto. O bueiro de grade deve ser dimensionado sempre com carga hidráulica montante. Na verdade, ele preferencialmente não deve ter carga hidráulica montante. O de grota até poderia, mas o de grade não. Tendo em vista a maior facilidade de limpeza, o diâmetro mínimo é de 60. Nós vimos que o diâmetro mínimo é de 80 centímetros. Considerando que o bueiro de grade é constituído de tubos pré-moldados de concreto, o diâmetro máximo de trabalho é 50. Não, aqui a gente não falou do máximo. Inclusive, o máximo vai ser em função do dimensionamento, né? Não preciso nem ter só uma linha de bueiro simples, posso ter dupla, tripla, de diversos diâmetros. A descarga de projeto será obtida pela subtração da descarga da obra de drenagem de superfície e a descarga levantada para a bacia. Uma subtrai da outra? Não, correto está aqui em cima. Ou uma ou outra. Maravilha, letra A então lá. E aqui, os bueiros de grade ou coletores longitudinais são dispositivos destinados a conduzir água captadas para locais de escoamento seguros, sendo constituído pelos seguintes elementos de projeto. O que nós temos nos nossos bueiros de grade? Caixa coletora, boca e corpo. Alternativa letra E. No projeto de drenagem superficial de estradas, os vários dispositivos ou elementos de projeto são dimensionados com diferentes objetivos. O elemento que está localizado em todos os cortes, à margem dos acostamentos, em corte, à margem dos acostamentos, com o objetivo de captar água que precipita sobre a plataforma e sobre o talude de corte. Olha que maravilha! Nem preciso ler mais, eu já sei que é sarjeta de corte. Está aqui, ó, sarjeta de corte. Toda a água cai nesse talude e toda a água cai na plataforma. Joga aqui para o canto, sarjeta de corte, maravilha. Dispositivos de drenagem implantados em rodovias interceptam os deflúvios e evitam que a saturação excessiva do solo e os processos erosivos se desenvolvam e gerem estabilidade de taludes. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir, os itens. 1. Uma das finalidades dos bueiros de grade é conduzir com segurança as águas provenientes das sarjetas e valetas até as descidas d'água. Finalidade do bueiro de grade, vamos lá, conduzir com segurança as águas provenientes da sarjeta e das valetas até as descidas d'água. Bom, isso aqui está um pouco confuso, tá? Eu vou te dizer que, basicamente, a descida d'água tem a finalidade de conduzir essas águas para um local de deságue seguro. Vamos lá, marca essa daí. Em caso de obras provisórias ou desvios temporários de tráfego, é possível a utilização de sarjetas e valetas desprovidas de revestimento. Temporário, posso, tá? Temporário posso, embora não seja recomendável falar de sarjeta de corte sem revestimento. Mas isso para definitivo, para obra temporária, a gente pode até tolerar. O objetivo das valetas de proteção de aterro é interceptar a água que escorre pelo terreno montante, impedindo de atingir o pé do talude de aterro. Aqui está perfeitamente correto. Para sarjetas e valetas com revestimento vegetal, recomenda-se que a regularização da superfície de assentamento seja executada com equipamento mecânico. Ou é mecânico e manual, ou recomendação de manual. Então aqui está falso. Então tirando 4 aqui, sobrou 1 e 2, 2 e 3. A 1 que a gente estava em dúvida, com uma redação um pouco estranha, acaba ficando 2 e 3. Finalidade dos bueiros de grade é conduzir com segurança a água proveniente de sarjetas e valetas até as descidas d'água. Na verdade, aqui, conduzir com segurança as águas provenientes das sarjetas. Na verdade, a gente pode pensar que a água que chega no bueiro de grade,
ela é proveniente, talvez seja esse o erro que a banca identificou, da caixa coletora, né? Vai na caixa coletora e da caixa coletora pega o bueiro de grade. Daí faz sentido ter considerado errado. Opa, nem preciso ler. Que instrumento é esse? Que estrutura é essa? Dissipador de energia, bacia de dissipação ali de energia. Não preciso nem ler questão. Mais uma vez, opa, olhei de cara. O que é isso? Dissipador de energia. Mais uma vez aqui, ó, um dissipador de energia. É isso que está mostrando a questão. No projeto de drenagem de um pavimento, foi prevista a necessidade de um dispositivo que conduza as águas captadas por outros dispositivos de drenagem pelos taludes de corte e de aterro. Então, o que acontece? Outras estruturas são captadas e aí ele vai conduzir essa água pelos taludes de corte e aterro. Isso tem muita cara de quê? Descida da água. Aqui, ó, isso aqui pode ser uma região de corte, e aqui pode ser uma região de aterro ou de corte, né? Não dá para ver. A plataforma passa aqui, uma região de corte. Se a plataforma passa aqui embaixo, isso aqui é uma região... Desculpa, se a plataforma passa aqui é uma região de corte, que a água desce, pega a sarjeta de corte, e aqui, provavelmente, se a plataforma passa ali em cima, é uma descida num talude de aterro, né? Não faz muito sentido aqui, mas nós temos aí essas descidas de água através dos taludes. Eles encontram, eles passam pelas descidas de água. Tá fácil com desenho, né? Considera a figura medida, que as medidas estão em metro. O dispositivo de drenagem apresentado refere-se a... Opa, o pavimento está aqui. Se está à margem do pavimento, só pode ser uma sarjeta. Opa, aqui o talude natural, aqui, ó. Isso aqui é um corte, a água cai aqui, e ela segue, portanto, sarjeta de corte e não de aterro. Nem teve essa opção para dificultar a vida da pessoa. Em um projeto de drenagem, os dispositivos destinados a conduzir para locais de deságue seguro as águas captadas pelas caixas coletoras, que podem estar localizadas nas extremidades dos comprimentos críticos das sarjetas de corte, em seção mista, na seção em corte, quando não for possível o aumento da capacidade da sarjeta ou a utilização de janela no corte ajusante, nos pés da descida d'água dos cortes, nos pontos de passagem de corte a aterro e nas rodovias de pista dupla, conduzindo ao deságue das águas coletadas dos dispositivos de drenagem do canteiro central. São denominados, então, trecho absurdo, né? O dispositivo destinado a conduzir para locais seguros as águas captadas por quem? Caixa coletora. Já vou de cara. Se captou caixa coletora, bueiro de grade. Texto te confunde mais do que te ajuda. Os elementos de drenagem são de grande importância para garantir as boas condições de uso das vias, servindo para a proteção contra a ação prejudicial das águas. Dentre os itens a seguir, o que apresenta elementos que não correspondem à drenagem superficial, descida d'água superficial, sarjeta superficial, 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 valeta de proteção de corte superficial, dissipador de energia superficial, drenos e espinha de peixe. Isso aqui é profundo. Se você não viu, vai ver na aula. Isso aqui é uma estrutura profunda, de drenagem profunda ou subterrânea. Segundo o manual do DENIT, né, em relação aos dispositivos, assinale a opção incorreta. Vamos lá. As valetas de corte têm o objetivo de interceptar águas que escorrem do terreno natural a montante, impedindo de atingir o talude de corte. Perfeito, valeta protegendo. Sarjeta de corte, o objetivo é captar águas que precipitam sobre a plataforma e nos taludes de corte. Certinho, vão levando longitudinalmente. Valeta de canteiro central, obtenção, né, captar a água das pistas e do próprio canteiro central, até chegar em caixas coletoras, certo também. Dissipador de energia, dissipar a energia do fluxo d'água reduzindo a velocidade, maravilha, certo também. Vamos ver então a última, a drenagem interna de estruturas de arrimo. Tem por objetivo reduzir a velocidade de escoamento do fluxo d'água que passa pela estrutura de contenção. A gente nem viu esse sistema ainda, que é um outro mecanismo, não é de drenagem superficial. Mas quando a gente faz a drenagem interna de muros de arrimo, né, de taludes, o que a gente está tentando evitar, na verdade, é um empuxo, né, causado
o acúmulo de água ali. Então a gente está diminuindo ali o empuxo, fazendo um caminho adequado para a água ser drenada. Então nós estamos ali aliviando os esforços nessas subestruturas. Portanto, esta é errado, né? O objetivo não é reduzir a velocidade da água. Essa água, inclusive, quando ela chega no muro de arrimo, ela já está muito parada, ela está inclusive parada e acumulada ali, saturando o seu solo. Então o objetivo aqui é, na verdade, dar uma linha preferencial de escoamento, aliviando as estruturas. É possível classificar os sistemas de drenagem em dois tipos, a drenagem superficial e a drenagem profunda. A cenário alternativa é que apresenta somente elementos de drenagem superficial. Aí ficou fácil, sarjeta superficial, bueiro superficial, depende, né, bueiro de grota, mas aqui bueiro de modo geral, dissipador de energia superficial. Opa, então aqui todos são de drenagem superficial. Dreno profundo não é, bacia de captação, aqui é a bacia de captação, que é um elemento dissipador de energia, né? Tudo bem, esse aqui é. Colchão drenante não é, então saiu. Colchão drenante não é, dreno cego também não é, dissipador de energia, dissipador de energia é, dreno profundo que não é e colchão drenante que não é. Tá aqui, né? Dissipador de energia, que um caso deles é a bacia de captação. Última questão para fixar por último o conteúdo. Bom, texto enorme, está falando de quê? Sarjeta de pé de corte. Opa, onde está a sarjeta de pé de corte? Se for uma seção mista, o número 2 é a sarjeta de pé de corte. Então, o número 1, o que é o número 1? Valeta de proteção de corte, impede que a água chegue aqui. Então, é a valeta de proteção de corte. O que é o número 2? Sarjeta. Essa aqui pega a água montante. Essa sarjeta pega a água do talude e da plataforma. E o 3, sarjeta, só que agora de proteção do aterro. Tá aqui a nossa sarjeta. Aqui eu encontro uma saída da água, aqui eu encontro uma descida da água, aqui eu encontro um dissipador de energia. Então o 4 também é uma outra descida da água, aqui como escada hidráulica. Desculpa, 4 não, 5. E o 4 que ficou faltando é o quê? A valeta de proteção do aterro, que impede que essa água destrua o pé do aterro. Sendo isso, estão todas aqui. Então aqui, valeta de proteção de corte, aqui, sarjeta de corte, aqui, valeta de proteção do aterro, aqui é sarjeta, né? Sarjeta do aterro, aqui, valeta de proteção do aterro, e aqui, escada hidráulica, também chamada de descida d'água, né? Descida de água. Pronto! Finalizamos esse assunto que é o mais difícil de drenagem. Agora só precisa entender as outras coisas. Esse aqui já resolve muita questão. Obrigado e até a próxima.